Saudações, meus queridos e minhas queridas. Eu tô fazendo então mais um vídeo para o canal que leva meu nome, né, o canal Jerônimo Araújo. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, porque eu passei praticamente 2 ou 3 meses sem postar nada. E realmente isso não se faz. Para o meu público de 7 assinantes, isso realmente não é maneira de tratar o público, porque é como aquele amigo que a gente mantém contato e um dia simplesmente desaparece e não dá mais resposta. Então, gostaria de só me explicar por que eu não postei mais vídeos. É a velha desculpa de sempre, a correria do dia a dia, né? E o Cine Sofia realmente está demandando bastante do meu tempo, então não pude postar. Bom, mas voltando então, né? Vocês vão ver que eu tô de Ray-Ban assim. Por que eu tô de Ray-Ban? Só para fazer um grau. E também porque fazer o vídeo de hoje para falar sobre um cara muito querido aí pela internet, atualmente é um dos crushes da internet. E o cara fez um filme no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde o óculos escuros era uma característica marcante. De quem que eu tô falando? Keanu Reeves. Um cara que nos últimos meses virou uma espécie de guru, acho que dá pra dizer guru, ou sei lá, uma espécie de... voltou a ser um ícone, enfim, a internet começou a falar de Keanu Reeves novamente. Por conta das últimas notícias ali, que ele vai estar presente no Cyberpunk 2077, no jogo Cyberpunk 2077, realmente o pessoal foi pego de surpresa, ele estava na E3, subiu no palco lá, conversou, e o cara é um poço de carisma, né? E realmente isso marcou bastante o pessoal. Além disso, também há pouco tempo atrás foi lançado John Wick 3, Parabellum. Eu fui assistir, vou falar um pouquinho sobre John Wick 3 também, mas vou falar, acho que da carreira do Keanu Reeves em geral. Eu posso estar sendo meio hipster agora, mas eu vou dizer o seguinte, eu sempre fui fã do Keanu Reeves antes mesmo da internet voltar a idolatrar ele. Bom, desde criança eu assistia diversos filmes onde o Keanu estava presente. Eu acho que os três assim que eu posso lembrar que realmente me marcaram mais foi Bill e Ted, um excelente filme de viagem no tempo, um filme aquele besterol que hoje em dia não se faz mais, né? Porque hoje em dia o pessoal faz um besterol com um tom de comédia bastante agressivo. Na época ali, com Quanto Mais Idiota Melhor, etc., e Bill e Ted, fazia-se um besterol melhor. Não é saudosismo, mas é a realidade. Caçadores de Emoção, sem dúvida nenhuma. Um filme simples, bastante simples, mas com uma pegada que mistura o cult com o pop. E além do Keanu Reeves, claro, tem a grande presença do Patrick Swayze, que o Patrick Swayze é assunto para outro vídeo, é outro cara que eu sou muito fã. E que infelizmente nos deixou, né? E eu acho que para completar a trilogia assim, de filmes dos anos 90, 80 do Keanu Reeves que me chamavam a atenção, Velocidade Máxima. Ah, vocês vão perguntar, tá, Jerônimo? Ah, e o Matrix e o John Wick, etc. Não, esses aí já é assunto que eu gostaria de tratar separado. Bom, mas Velocidade Máxima, acho que praticamente todo mundo que está nos assistindo aí, me assistindo, já assistiu, né, já acompanhou Velocidade Máxima com a Sandra Bullock, com o Keanu Reeves, com o Jeff Daniels, e realmente com putz, como é o nome do velho? Dennis Hopper. E é um excelente filme, uma premissa bastante simples, bastante inusitada, né? Um ônibus que não pode desacelerar, que não pode baixar de 50 milhas por hora e que traz muitos desdobramentos a partir disso, né? Eu acho que foi um dos filmes assim que fez a gente cimentar na nossa mente a imagem do Keanu Reeves, tendo em vista que passou centenas de vezes na sessão da tarde. Mas é um ótimo filme. O 2 eu gosto mais pelo lado da trecheira, mas o primeiro realmente é muito bom. Como eu falei, né? Matrix e John Wick são casos à parte. Talvez algumas pessoas que estão me assistindo não concordem comigo, mas, usando uma expressão do meu amigo Daniel HDR, na minha cronologia pessoal, Matrix só existe o primeiro. Não sei se vocês aí concordam, deixe seus comentários aí se concordam ou discordam, mas Matrix é só o primeiro. Um filme que foi bastante audacioso na sua proposta, na sua época. Ele veio numa época muito boa, que foi a virada do milênio. Eu acho que tanto Matrix quanto o Clube da Luta nessa época ali tinha essa noção, né? Tipo,
a gente não está vivendo na realidade que a gente está vivendo, tem muito mais além do que a gente está vendo aqui no nosso mundo consumista e etc. E fora que é um excelente filme de ficção científica, assim como é um excelente filme de artes marciais, um excelente filme de ação. Tem atores extremamente carismáticos, além do Keanu Reeves, que é um poço de carisma. A gente tem o Lawrence Fishburne, tem o Hugo Weaving como o vilão, né, o Agente Smith. Tem aí também o Joe Pantoliano, tem a Carrie-Anne Moss. E, bom, Matrix, eu quero fazer um vídeo ainda só sobre Matrix, não quero me alongar muito nesse assunto, mas realmente está entre os meus top 10 filmes favoritos. Keanu se dedicou bastante. Na época, nos anos 2000, ali, logo que lançou o DVD, aluguei uma vez o Making Of do Matrix, que é um DVD, tem um DVD só pro Making Of, e fala tudo o que rolou ali nos bastidores. O pessoal não tinha tanta grana, não dispunha de tanta grana assim para a estrutura mesmo, né, do filme. Na época, os irmãos Wachowski tinham uma ideia, como eu falei, uma ideia bastante inovadora, uma ideia bastante audaciosa, e conseguiram trazer isso para as telas, né? E muito disso, com certeza, é por conta também do esforço do Keanu Reeves. A dedicação que a gente vê que ele tem no set, de treinar cada vez mais. A gente vê isso nos making-offs e nos bastidores do John Wick hoje em dia, mas na época a gente já via isso, né? E bom, John Wick é o filme, a surpresa de 2014, depois 2017 e agora 2019. A surpresa que, bom, é um filme com uma das premissas mais bizarras, acho que, não sei se bizarras, mas uma das premissas que muitas pessoas poderiam dizer assim: que tipo de filme é esse, cara? Pô, mataram o cachorro do matador e tal, esse filme é ruim, não sei o quê, essa premissa não funciona, mas a pessoa pensa um pouquinho e chega à conclusão: é uma premissa genial. Porque, pensa bem, eles pegaram duas coisas que o público gosta muito. O público, pelo menos a maioria das pessoas, gosta muito de filmes de ação, gosta muito de cenas de ação muito bem feitas. E, bem, acho que todo mundo gosta de cachorro, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas. Eu suspeito de quem não gosta de cachorro. E juntando essas duas coisas, a gente fica pensando: se eu tivesse aquelas habilidades e alguém fizesse aquilo ali pro meu cachorro, eu com certeza faria exatamente o que ele fez. E, enfim, a partir de uma ideia, a princípio, como eu disse, aparentemente bizarra, foi se desenvolvido, foi se criado um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos, pelo menos um dos melhores filmes de ação ocidentais dos últimos tempos, porque, claro, o Oriente sempre trouxe bastante coisa de qualidade. E a sequência de 2017 fez jus ao primeiro filme, expandiu a ideia do primeiro filme, aquela ideia dos assassinos, aquela mitologia dos assassinos. E o 2 e o 3, principalmente o 3, lida muito com a questão do improviso. Eram favores que outras pessoas deviam para ele, que ele vai atrás para conseguir cobrar esses favores, para conseguir, né, ser ajudado quando ele está precisando, porque o mundo, dá a entender que o mundo todo, os assassinos do mundo todo estão atrás dele. E aquele mundo ali meio bizarro, onde praticamente, aparentemente, todo mundo é assassino, né? Todo mundo, qualquer local que tu caminha, tem um assassino te esperando, tem um assassino escondido. E é muito divertido. E ele, inclusive, pega um dos panos de fundo, é justamente não é lenda, mas enfim, são fatos reais, os assassinos árabes, que inclusive deram origem ao próprio jogo Assassin's Creed. Esses personagens existiram na vida real e a partir desse fato se seguiu duas franquias, né? John Wick e Assassin's Creed. Ouvi dizer que vai sair então agora, não sei se ano que vem, não sei quando, vai sair uma série sobre o Hotel Continental, a rede de hotéis Continental, né, a rede de hotéis dos assassinos. Não sei se vai focar somente no hotel de Nova York, porque, enfim, tem hotéis no mundo todo. A gente já viu isso no 2 e agora no 3. E, bom, isso é uma premissa bastante interessante, né? Uma das coisas que John Wick mais me chamou a atenção é justamente acho que todo mundo, salta aos olhos de todo mundo isso, que são as cenas de ação. É difícil tu ver cenas de ação bem coreografadas, bem feitas em filmes ocidentais, infelizmente. A gente vê aí, um exemplo triste disso é a série do Punho de Ferro, que tem cenas muito sofríveis, muito mal coreografadas, um personagem que daria muito pano para manga para excelentes cenas de luta.
Já, claro, na série do Demolidor e do Justiceiro, a gente já viu exatamente o oposto, né? Um esforço, uma dedicação tão grandes quanto aqui do John Wick. Cenas muito bem coreografadas, tanto no Demolidor quanto no Justiceiro. E isso que me chama a atenção, John Wick. Como eu disse, é um dos melhores filmes ocidentais de ação dos últimos tempos. É a prova de que, enfim, diretores, a princípio, se eu não me engano, eram diretores novatos. Eles tinham experiência no mundo de ação, no mundo do cinema, mas eles eram dublês. E a gente percebe essa experiência, essa estrada, né, esse conhecimento das cenas de ação trazidos tanto no primeiro, no segundo, né, quanto no terceiro agora, né? São cenas muito bem desenvolvidas. A gente fica na ponta da cadeira assistindo aquelas cenas. E, com certeza, né, por último e não menos importante, sem dúvida nenhuma, a dedicação do Keanu Reeves, que é algo fora do normal. Muitas pessoas falavam mal dele, sempre falaram mal dele, assim, nos meios de discussão que eu sempre tive presente de cinema, sempre falaram que o cara não era ator, que o cara era isso, etc. Talvez ele pode não ser um ator shakespeariano, mas a dedicação dele, o esforço que ele faz é algo louvável. É um dos atores, eu não sei se ele é artista marcial ou não, mas ele passa muito bem a pose de quem luta de verdade, né? Mas ele, para mim, ele tá de igual para igual com grandes atores do cinema de artes marciais. E a dedicação dele é louvável. Não tem, como eu disse, são pouquíssimos atores que eu já vi se dedicarem daquela forma. Eu arrisco em dizer que talvez, sei lá, Jack Chan, outros caras aí se dedicam tanto quanto, né? Talvez Stallone, mas eu digo a dedicação física, a dedicação de, pô, me machuquei, me quebrei, tô todo doído, tô todo arrebentado. Não, mas eu tenho que fazer a cena melhor do que ela foi feita da última vez. Vamos fazer essa cena perfeita, vamos fazer o treino de tiro ficar perfeito. E realmente, como eu gosto muito de filme de ação, filme de luta, eu desenvolvi meio que um olho clínico para isso. Então, a gente percebe quando as cenas estão naturais, a gente percebe quando o ator que está ali interpretando realmente parece que luta, parece que sabe usar as armas de verdade, parece que é uma pessoa que tem intimidade com aquilo ali. Um outro ator que vale a gente comentar, que vale ser comentado aqui, é o Denzel Washington, por exemplo, em O Livro de Eli, no Protetor também, ele passa essa naturalidade. E isso é uma coisa muito legal mesmo. Esse cinema mais pé no chão que foi desenvolvido, acredito eu que a partir do Identidade Born foi trazido. Eu gosto muito desse cinema. Mas no John Wick isso é feito de uma maneira muito melhor que às vezes em outras obras, porque não tem a câmera tremida, a câmera chacoalhando. Por que o pessoal faz isso? Porque muitas vezes o ator que está interpretando não sabe lutar. E quando tu dá o zoom, faz o zoom in, zoom out, treme a câmera, chacoalha, tu acaba mascarando essa falta de leveza, essa falta de intimidade com a arte marcial. E realmente deixa a cena mais convincente. Aqui no John Wick a gente não vê isso, a gente vê a coisa feita realmente quase em plano sequência, a gente vê a coisa feita de um jeito muito direto, muito bacana. Cenas de tiro, então, nem se fala, a cena inclusive é uma cena que está no trailer, a cena no terceiro filme agora, a cena da perseguição de moto. Nossa, é algo primoroso, a gente fica pensando, bom, como é que fizeram aquilo ali? Claro que, obviamente, tem efeitos especiais e tal, mas mesmo assim, a gente percebe que não são só um monte de bonecos 3D levando tiro, levando tombo, etc. Realmente são dublês ali trabalhando em parceria ali com o Keanu, né? Ele havia feito, alguns anos atrás, O Homem do Tai Chi e o 47 Ronins. Infelizmente, os dois filmes não foram muito bem de bilheteria. Era uma época que eu, como fã dele, eu estava um tanto quanto preocupado, porque ali depois do filme O Dia que a Terra Parou, ele meio que deu uma caída, assim, ele meio que andou afastado dos grandes circuitos. E depois ele veio com o projeto 47 Ronins e com O Homem do Tai Chi. Eu fiquei muito feliz, que eu pensei, Keanu Reeves voltando para as artes marciais e tal. Infelizmente os filmes não fizeram muito, não agradaram muito o público, né? Ele ficou um pouquinho afastado novamente do cinema, porque a gente como fã fica pensando, quando é que o cara vai voltar a fazer filmes e tal, né? Mas daí eu vi o trailer, lembro que foi em 2014, eu vi o trailer, né, de Volta ao Jogo, né, John Wick de Volta ao Jogo, e eu fiquei muito interessado, porque o trailer já tem essas cenas arrebatadoras, né, essas cenas de ação e tal, então eu fiquei muito interessado. E, enfim, o filme fez um grande sucesso. É um dos poucos casos onde filmes vem melhorando a cada sequência,
primeiro é muito bom, o segundo é ótimo, o terceiro é excelente. A gente está esperando agora, vamos esperar o quarto para daqui a 2 anos, que eu acho que vai ser melhor ainda. A gente está observando agora na internet, né? A internet é ela retrata isso, né? Retrata esse inconsciente coletivo. A gente está percebendo Keanu Reeves voltando cada vez com mais força, e ele meio que está se tornando o que o Chuck Norris era lá nos anos 2000, né? Meio que uma lenda, né? O pessoal meio que dizendo, já tem quase os Keanu Reeves facts, né? Mostrando como o cara é, ao mesmo tempo, eu diferencio um pouquinho, porque ele não é só, nossa, casca grossa, assim como o Chuck Norris, mas eles enaltecendo o lado da bondade dele. E isso eu acho uma coisa muito bacana, porque a história pessoal dele é muito legal, um cara que tem uma história de vida, ao mesmo tempo, muito sofrida, mas também uma história muito bonita de vida, né? Com essa predisposição a ajudar o próximo. É um grande exemplo aí, né? E tal. Enfim, é isso. A ideia no início era fazer um vídeo somente sobre John Wick 3, mas eu pensei, bom, por que não expandir isso um pouco mais, né? Por que não falar do Keanu Reeves? E ele tá agora, vai estar presente, inclusive, como eu falei no início do vídeo, no Cyberpunk 2077. Isso é uma referência direta a um filme meio podreira dele também nos anos 90, mas que eu gosto bastante, que é o Johnny Mnemonic. Recomendo aí pro pessoal assistir Johnny Mnemonic e vocês não vão se arrepender. É isso então, pessoal. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu!